Meus queridos irmãos, minhas prezadas irmãs, companheiros do ideal espírita, estamos agregados, muitos de nós, até muitas vezes, contra a nossa própria vontade, e eu espero que aqui não tenha ninguém nessa condição, a um mundo que ainda precisa de muitos cuidados, de muita evolução, e que depende exatamente de nós, que diante de tudo que existe, dessa natureza esplendorosa que Deus nos deu, ainda somos muito falhos nos nossos deveres, nos nossos trabalhos. Entretanto, por vontade ou agregado, todos estamos para colaborar juntos naquilo que entendemos ser a nossa própria evolução, segundo a religião espírita nos ensina, porque Deus conta conosco. Deus criou tudo isso? Criou. É tudo lindo? Tudo lindo. Temos que descobrir um monte de coisas ainda que não conhecemos, temos, eternamente. Mas essa obra não foi feita por Ele, para Ele se autoelogiar. Ela foi nos entregue para nos criarmos juntos nessa evolução com tudo que temos que conhecer. Isto é, pela eternidade afora. Mas e a nossa sociedade? O que é que ela está produzindo realmente de trabalhos necessários, além do nosso dia a dia particular, para que isso aconteça? Muitos anos atrás, vamos até falar em milênios atrás, a nossa sociedade era uma ferocidade incrível. Ninguém se acertava com ninguém, não tinha fronteiras, não tinha vizinho, não tinha códigos de honra. Era quem podia pegar, pegava. Mudou. Mas a aparência ainda é muito primitiva, mesmo nós chamando de novas sociedades. A visão do nosso Mestre Jesus, que Deus nos entregou exatamente numa época ainda até difícil de entendimento, mas já com condições de Ele vir nos ajudar, porque é o Espírito que diante de nós é uma... Esse nós podemos dizer é o verdadeiro Filho de Deus. E é o que nós dizemos. Mas não é só Ele o Filho de Deus. As religiões, do modo geral, proclamam Jesus como o Filho de Deus. E nós, no entanto, se considerarmos o que é uma filiação, e se Deus criou a nós todos na imagem e semelhança dele, Jesus também veio nessa condição. Então, na verdade, o Mestre não é nenhum Deus. É, na verdade, um irmão nosso. Igualmente um irmão. Só numa escala de evolução muito grande, em que Deus nos confiou para nos ajudar. A nossa sociedade, então, falha exatamente em uns pontos principais. Porque o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, nós já temos leis regulamentando, né, induzindo aquele que está no caminho errado a se modificar. Ajuda muito. Quando não modifica, vem os vigias, os policiais para controlar. E assim nós vamos vivendo. Mas o nosso entendimento é muito pequeno ainda, diante daquilo tudo que está por vir
e que estamos esperando aqueles que já têm consciência disso. Então, quando tratamos com o nosso mestre, temos que acompanhar a visão de Jesus sobre o nosso mundo, sobre quem ele é realmente e o que representa para todos nós. Toda religião, no princípio do conhecimento de Deus, sempre teve um foco para imaginar que ali está o poder que nós não temos. Então adoramos o relâmpago como uma força, como um Deus, os trovões, as pedras, imagens de Deus. Quando não tinha, fazíamos de barro. Mas agora tudo mudou. Jesus já nos ensinou. Só existe um Criador. Os demais, todos são seus filhos. Mas a nossa sociedade religiosa, ainda em todo o mundo, excetuando o Espiritismo, que eu abracei justamente, foi uma das principais razões que pessoalmente eu abracei o Espiritismo, foi nessa crença. Nós não temos que ter líderes aqui, somos todos iguais no movimento. Se eu falo aqui por minha vontade, não porque me mandaram, não porque me elegeram, como vocês podem fazer também. Mas as religiões insistem em criar líderes que indicam aqueles subordinados que, por sua vez, indicam outros subordinados, parecendo muito semelhante aos nossos governos, como no nosso Brasil. Presidente, vice, senadores, deputados. Mas aqui é muito diferente daquilo que Deus quer de nós. Ninguém pode querer ser mais sábio que o outro, porque muitas vezes, e mais das vezes, erramos nesse ponto. Quando nos assenhoramos-nos de um título qualquer, não importa qual seja, o que não tem no Espiritismo, nos achamos que somos um pastor, digamos assim, e vocês todos são as ovelhas. Errado. Somos todos irmãos e Jesus nos mostrou isso nas suas palavras. Não haverá líder, porque só existe um líder no nosso mundo, que é Jesus o Cristo, em nome de Deus. O chamado Sermão da Montanha, na Bíblia, né? Está na Bíblia, no Novo Testamento, ele mostrou naquelas palavras do Senhor, as bem-aventuranças, uma situação até do futuro. Mas a maioria de nós tomamos aquilo como uma coisa própria, não para o mundo inteiro, que é justamente foi a indicação de Jesus. As bem-aventuranças, elas são para o nosso futuro. Porque se nós formos olhar aquilo ali bem de pertinho, analisar, nós vamos ver que são muito poucos os que estão incluídos ali. Então o futuro, as bem-aventuranças estão nos esperando. Agora, na minha opinião particular, e eu colhi justamente do Espiritismo, que me ensinou que a humanidade é um grupo só, mas é um conjunto, digamos assim, de pessoas que, na verdade, nós temos como parentescos também, não é mesmo? A nossa família, nosso pai, nossa mãe, tio, sobrinho, avó, neto, são condições que nós apreciamos muito de perto e precisa ser bem apreciada e bem cuidada, porque, na verdade, a caridade começa em casa. Ah, mas
Então, como fica o mundo nas outras partes? Igualmente, se os outros ali são nossos irmãos, então nosso dever para com eles, mesmo que sejam desconhecidos, tem que ser o mesmo tratamento que damos para aqueles que amamos como os familiares. Mas a nossa sociedade, infelizmente, não vê assim. Ainda consideramos as leis, mas particularmente para uma família, 2, 3, esquecendo que vivemos num conjunto que não opera sozinho. Porque todos nós somos operários desse mundo. Se um de nós desistir de trabalhar num determinado setor, aquele setor começa a periclitar, a falhar, vai prejudicar alguém que depende, seja onde for. Então esse conjunto funciona porque nós nos amparamos mutuamente. Essa que é a grande verdade. Por isso é que trabalhar é uma necessidade imperiosa para todos nós. Ninguém pode cruzar os braços, porque ali adiante tem alguém necessitando de ti. Não, mas eu... Não é verdade, não tem desculpa. Se eu ando de carro pela rua, aí o pneu fura, pronto, eu já deixo ali o carro, mas tem um borracheiro que vem, é só ligar, vem aqui, me socorre. Ou arrasta o carro até o borracheiro, então o borracheiro vai lá, né, aquele trabalho pesado dele, até meio sujo, né, nas mãos, na roupa. Mas é um borracheiro, não é um borracheiro qualquer. É uma pessoa que está nos ajudando a sair de um problema. E bem chato, por sinal, como esse. Assim é tudo. É na medicina, é no trabalho de construir uma casa, numa limpeza daquilo. Todos nós trabalhamos nesse conjunto, nos ajudando mutuamente. Isso nos torna, por isso mesmo, irmãos uns dos outros. Cada um nas suas funções. E que ninguém pare de trabalhar. Porque seria inútil querer sair dessa sociedade e não fazendo nada, é a pior coisa que tem. Eu, quando me aposentei, eu já pensei, não, mas eu não vou me aposentar. Não posso me aposentar. Até eu me aposento. Mas eu tenho que continuar fazendo algumas coisas. Não é possível parar. Esse pensamento foi que me ajudou a, numa certa forma, a conhecer um pouco melhor a necessidade do trabalho. Assim a nossa sociedade se ampara mutuamente, porque um depende do outro. Ah, mas eu, como a gente fala, né? Eu vou lá no centro da Palhoça lá, de vez em quando eu tenho que ir pagar uma conta, ver uma coisa. Aí passa alguém que me conhece. Oh, como vai? Fulano, quanto tempo não te vi? Aí dá um abraço e vai embora. De repente pode aparecer mais um, ou não aparece ninguém que a gente conhece. Que a gente não conhece. Aí os outros passantes a gente olha, vê passar, como se não houvesse nada. E, no entanto, sem aqueles que passam ali, eu não viveria. Nenhum de nós ia viver. Porque se aquele lá é pedreiro, aquele é carpinteiro, aquele é motorista de ônibus. Se eu quero pegar o ônibus, eu não tenho que esperar o motorista vir. Senão eu vou a pé. Aí eu quero ver vocês caminhar até Floripa, a pé, como quem tem que fazer todo dia. Então, depende daquele motorista, daquela empresa de ônibus, dos trabalhadores que ali estão. Nós sempre estamos dependendo um do outro. Isso é inevitável, porque não podemos parar nunca, jamais. A evolução não permitiria essa parada em nenhum setor. Muito pelo contrário,
até estamos cada vez mais desenvolvendo novos trabalhos melhores, mais perfeitos. A solidariedade e a fraternidade são ainda de poucos exemplos. Infelizmente, a nossa sociedade ela vive ainda muito para cada um por si mesmo. É um conceito que chamamos de egoísmo. É desnatural? Não, não é. É uma necessidade ainda. Como eu disse, a nossa evolução ainda está muito longe. Nós não vivemos mais como aqueles trogloditas nas cavernas, mas ainda temos as mesmas necessidades de procurar se melhorar, procurar ter o melhor para a sua família, como eu disse. E aí vem a grande mudança que nós temos que fazer. O egoísmo que o Espiritismo nos ensina como sendo a pior chaga da humanidade. Esse egoísmo, ele não se traduz no nosso dia a dia porque ainda não temos consciência do que seja isso. Toda desculpa que demos a algum fato que está errado encobre a verdadeira verdade. Quando Jesus veio nos ensinar a verdade, ele mesmo falou: vocês conhecerão a verdade. Quer dizer, nós não conhecemos ainda. Estamos no caminho. Estamos tateando, tentando, trabalhando, se esforçando. A sociedade faz isso. E mesmo sem saber, um se ampara no outro. Se alguém falhar, falha. Se eu chegar lá, a única padaria que eu tenho lá no meu bairro estiver fechada, eu não vou saber fazer pão. Vou ficar sem o café com pão. Posso tomar o café até com bolo, que eu fizer, mas com pão não tomo. Então nós dependemos daquele padeiro, dependemos do outro irmão que faz aquilo. A coleta do lixo lá, em casa às vezes passa 11 horas da noite. 11 horas da noite, para eu que tenho 80 anos, já estou ali, já no sono. Já vou me deitar, de repente passa aquele barulho. Muita gente reclama. Essa hora, coleta de lixo. Vai lá então fazer o serviço para ver como é que é. Não tem que reclamar. Porque vocês não recolheram aquele lixo com aquele barulhinho ali que atormentou um pouquinho? Como seria o dia de amanhã? Aquele mau cheiro nas ruas. Então todo o trabalho que nós exercemos, temos que ter sempre um motivo a mais para nos alegrarmos de todos aqueles que são chamados de nossos irmãos. Líder nós temos Jesus. Esse é o nosso líder. A crença muito comum de nós mesmos que temos que tirar é aquele nosso ego, né? Que nós somos os melhores, o melhor. Não existe melhor que eu, existe. A gente reconhece. Reconhece quando? Quando ele se apresenta. Como, por exemplo, um grande e belo ator, uma atriz bonita, um deputado, um senador que trabalha pelo povo do seu país. Aí a gente elogia. Olha, esse realmente, né? Esse realmente eu não chego lá. Mas se nós formos olhar direitinho, nessa questão, nós vamos ver que nós estamos completamente errados. E amanhã muitas surpresas aparecerão para nós quando verificarmos que a doutrina espírita nos ensinou isso. Que muitas vezes aquele que está lá, quietinho, lá no banco, né, ouvindo aquela palestra, ou aquele sermão, ou sei lá, de quem é famoso, é muito mais
sábio do que aquele que está falando lá na tribuna, se achando pastor de todos. A consideração humana, ela tem limites, porque a nossa ignorância é muito grande. Ignoramos quase tudo. Se tivesse que fazer uma enquete, de repente, entre nós, se eu fosse fazer perguntas do que eu sei, muitos de vocês não saberiam. Assim, o contrário, o inverso, também se dá. Se vier um médico agora aqui e dialogar comigo, eu vou ficar quietinho. Não vou dizer nada, porque nada sei. Assim eu também não posso me tomar por um líder, por um sabichão, como a gente costuma dizer, né, na nossa sociedade, vulgarmente. Esse é um sabichão, esse realmente sabe, não sabe. Porque se numa parte tu sabe, em 200 mil, 1 milhão, tu não sabe. Nós mesmos, nesse mundo que vivemos aí, conhecemos o nosso mundo todo? Não. Conhecemos uma parte que estamos agora. O resto vem por imagens, né, por livros, mas conhecer o mundo inteiro, só tem um que conhece. Que em nome de Deus veio aqui e produziu tudo que existe, ajudou a produzir e foi considerado, então, líder do nosso mundo. Jesus o Cristo. Sem ele, sem essa direção, aí nós vemos o quê? Que nós realmente somos ovelhas de um rebanho, de um pastor. E que não podemos nos considerar maior do que ninguém. Porque ninguém é maior do que ninguém. Só Jesus, que é a meta que nós temos nesse mundo, como de ciência e de moral, para atingir no futuro, ainda no futuro. Aí o Senhor fala, bem-aventurados os que fazem a caridade, né, como aqueles que são realmente caridosos, não só de nome, de caridade. Por quê? Porque a caridade é o lema, inclusive, do Espiritismo, que o próprio Chico Xavier disse. Se Allan Kardec, Chico Xavier que disse, não escrevesse ali na codificação espírita, se ele botasse ali, fora do Espiritismo não há salvação, eu mudaria de religião, não adotaria o Espiritismo. Mas ele botou, fora da caridade não há salvação. Esse é o lema em que nós temos que ter por princípio da nossa sociedade. Sem mesmo querer, isso já está acontecendo. Como eu disse, nós dependemos uns dos outros. Ninguém é desconhecido, na verdade, de Deus. Pode ser desconhecido de nós. Como realmente, se eu falar com aquele cidadão ali, realmente eu não me lembro dele, não sei quem é, não sei nem o nome, não sei onde mora, não sei nada. Mas, o que isso importa? Importa que ele está ali, está presente, está conosco, está, de alguma forma, ele ajudou ou ajuda em determinada função, que nos alivia aqui, que coopera conosco ali. Isso é todos nós. Nós temos que levar em condições, então, a caridade como uma ajuda, digamos assim, moral, a maior delas. A maior moral, a caridade, porque a nossa sociedade ainda falha em pontos cruciais que nós não olhamos direito. Ah, mas o Espiritismo nos ensina. Mas se eu pegar esse livro aqui para ler de novo, mas eu já li 10 vezes, eu vou ler de novo, vou aprender mais alguma coisa que está ali que eu não aprendi. É porque nós não somos perfeitos.
Nós estamos aprendendo a perfeição. E ninguém pode dizer a perfeição sozinho, porque está dependendo daquilo que vem, que os outros descobrem, fazem, aparecem, mostram e ajudam o progresso. Se fosse o progresso depender de mim, onde estaria esse mundo? Naquilo que eu faço só, mais nada. Mas aí tem aquele que faz o que eu não faço. Tem aquele que coopera naquilo lá, que aquele lá não faz nem eu. E assim vamos jogando como peças, né? Que são, digamos assim, a maior produção de Deus na nossa terra somos nós mesmos. Deus confia em nós e nos entrega Jesus exatamente para que essa confiança seja escorada na verdade que o Mestre nos pregou à nossa sociedade. E é isso que cada um de nós tem que descobrir. Não é de repente que isso acontece. Não é assim tão rápido. Vai depender de muitos anos ainda. Ainda há pouco falávamos, quando vinha para cá, como está a situação do nosso mundo, do nosso Brasil. Quando isso vai entrar, como se diz, nos eixos. Aí falava em 100 anos, eu digo, acho que vai mais. Mas vai. 200 anos, pode até ser mais, mas vai. Tudo isso vai mudar. Temos que ter confiança que existe um controle no nosso mundo que é insuperável diante das nossas deficiências, das nossas poucas condições ainda de levar o mundo feliz ao próximo. Estamos cooperando devagarinho, na presença do nosso egoísmo ainda, né? Quem sabe até um pouco mais grave ainda, esse orgulho, que nos ajuda também. Parece incrível, mas ajuda. Se nós não tivermos um pouco de orgulho de nós mesmos, deixa isso para lá, eu não vou fazer nada. Não me interessa. Não. Nós temos que ser orgulhosos no trabalho que Deus nos deu quando encarnamos aqui. Aqueles que nos acompanham na família são os primeiros. Aí o meu pai me dizia, mas Jesus disse, quando eu discordava, que ele falou para o Mateus. Aí, o que é que ele falou para o Mateus? Mateus, primeiros os teus. Aí, seu pai, você vai me dar licença, né? Mas isso aí é língua portuguesa. Mateus e teus é língua portuguesa. Naquele tempo era o aramaico. Não havia esse Mateus, primeiros os teus. Era outro nome, os teus tinham outro nome, mas aí a gente ria. Por quê? Porque realmente a família é o principal ponto de agregação da nossa sociedade. É como uma célula perfeita que temos no corpo funcionando, que se ela desagregar, ou não, desagregar, o que acontece? Vai dar um machucado, um princípio de câncer, né, em algum órgão. Por quê? Porque aquela célula ali, ficou doente. Então a família tem que ser mantida a todo custo pelo pai e pela mãe, que são os principais, e pela cooperação de todos os familiares. Agora, se cada célula existe, meu corpo não é uma célula, nem o de vocês, são milhões, bilhões, que a gente não sabe. Então o nosso mundo também são bilhões de células que estão aí, e elas têm que ser saudáveis. E para ser saudáveis, elas têm que ser realmente a nossa atenção primeira. Mas depois tem o vizinho do lado, aquele que passa ali, que a gente olha, coitado, né? Até esfarrapado às vezes, que a gente tem que ajudar também. De alguma forma tem que ajudar. Esses dias eu estava com um pensamento, um pouquinho ainda, né? Que dizia,
me lembrava assim, ninguém poderia passar fome no mundo. Fome e sede. Pode a gente não ter uma vestimenta mais ou menos de acordo, tudo bem. Ou não ter muita, ou ter pouca, mas tem. Mas essa questão da fome, por exemplo, que o nosso mundo fala que nós temos 1 bilhão de pessoas passando fome. Vocês olham, vê esse número que é dado nas estatísticas. 1 bilhão. Mas se está sobrando alimentos, se nós estamos jogando fora, por que que isso acontece? Porque nós nos governamos errados ainda. Ainda não fazemos aquilo que Jesus nos ensinou, a solidariedade e a fraternidade. Um dos pontos principais que ele trouxe para nós. Na busca da verdade, aquele que passa fome ali, que é o meu vizinho, passa por quê? Porque ele não tem. E eu não levo. Eu não conheço, não sei, não levo. Ou aquele pedinte de rua, que a gente não conhece também, mas também não leva. Porque se cada um, se souber de alguém que está com necessidade, e isso é necessidade de viver, fosse lá e ajudasse, ninguém ia passar fome. Porque tem famílias que têm demais, enquanto que outros têm de menos. Então esse conjunto é necessário, por causa dos erros do passado que nós tivemos. E hoje está nos cobrando aquilo que nós mesmos fizemos de propósito, com consciência. Está sendo nos cobrado hoje. Mas aqueles que estão livres têm que ajudar os que estão necessitados. Quando eu falo aqui, na doutrina espírita, em primeiro lugar, eu tenho que me convencer a mim mesmo do que eu estou falando, se eu estou fazendo. Esse é o melhor caminho para todos nós. Por quê? Se eu tiver que falar alguma coisa que eu não faço, é melhor não falar. É melhor não dizer. É melhor se calar na sua consciência, que pelo menos não erra. Por palavras ou por ações, a gente tem que ser sincero com o que existe. Mas vamos, de agora em diante, na multidão que passa, em todos os lugares, lá na África, na Ásia, né? Não vamos xingar aqueles assim, assado, que os noticiários passam. Vamos olhar o nosso mundo, sim, com os olhos de Jesus. E que cada um descubra isso por si mesmo. Claro que não vamos já achar o olhar total do Mestre. Mas se começarmos a olhar no caminho que ele nos olhou e olha por nós, estamos no caminho certo. Muito obrigado.